seja, a gente não tinha posição aberta, mas houve esse impacto aí da diferença de preço do mercado, no qual nós tivemos que comprar energia no Sudeste para entregar e liquidar no Nordeste, que é a dinâmica normal, não só para ajudá-la, para também nos ajudar, porque ninguém quer uma judicialização, principalmente quando você tem um montante grande aí. Essa liderança do Reinaldo transformou realmente a empresa, os números eles falam por si só. Então, dando sequência, eu passo a palavra para o vice-presidente de Finanças de Relações com Investidores, Leonardo Magalhães. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado por participar desse nosso call, da sua videoconferência, divulgação dos resultados do terceiro trimestre. E eu vou começar com os agradecimentos, eu ia deixar para o final, mas aproveitando as palavras do Reinaldo, primeiro eu queria agradecer ao Reinaldo pela confiança desses 4 anos e meio em que a gente dividiu aqui o board na diretoria e agradecer ao Reinaldo pela liderança dele nesse processo de transformação da companhia, né? Essa liderança do Reinaldo transformou realmente a empresa, os números eles falam por si só, e mais do que isso, criou uma base para a companhia, para garantir, para propiciar, né, assegurar esse crescimento sustentável da companhia nos próximos anos. Então, Reinaldo, muito obrigado. Dar boas-vindas também a André, um profissional qualificado, reconhecido pelo mercado, e que vai ter um papel muito relevante na continuidade da execução da nossa estratégia, na geração contínua de valor para os nossos acionistas nos próximos anos. E também um agradecimento aos nossos investidores pela confiança, pelo relacionamento em todos esses anos. Lá na Forluz eu vou continuar, é um dos assuntos importantes da companhia, né? A fundação ela é importante, ela tem um papel importante com todos os seus participantes também, e a gente vai procurar fazer o melhor trabalho possível dentro da Forluz também. A gente agradece pela indicação, pela nomeação, que agora está dependendo, igual o Reinaldo comentou, da aprovação dos órgãos reguladores. Bom, então, iniciando os vários destaques positivos que o Reinaldo já comentou, entre eles a revisão tarifária da nossa transmissora. São investimentos, a gente entende que fizemos investimentos com eficiência e isso se refletiu na nossa revisão tarifária, com 1,6 bilhão registrado nesse terceiro trimestre, em função dos efeitos da revisão tarifária. Importante mencionar, quase dobramos a nossa base de remuneração do ciclo anterior para este, e estamos previstos 3,5 bilhões de investimentos nos próximos anos. A gente tem muito reforço para fazer nossas linhas de transmissão dentro do estado de Minas Gerais, investimentos importantes, que a gente entende que são importantes para o país e importantes para a companhia. Então, são investimentos que a gente acha que eles geram valor para os nossos acionistas, na comparação com os retornos em leilões de transmissão, que a gente entende que a competição está muito grande, os retornos estão menos atrativos do que esse investimento que a companhia vem feito atualmente dentro da sua concessão de transmissão. Continuando, o Reinaldo também comentou sobre os investimentos, né? Tinha um programa de investimento ambicioso para este ano, 6,2 bilhões de reais, e a gente está bastante confiante que a gente vai fazer mais de 90% desse investimento previsto para este ano. A gente já conseguiu fazer 65% desse investimento até o terceiro trimestre. Lógico que nesse quarto trimestre tem uma aceleração desses investimentos, mas destaca-se aqui a distribuição, que estamos com um investimento importante para a gente fazer durante o ano, né, que é de 4,4 bi, e que a gente está praticamente em linha com esse investimento previsto. Então, a gente lembra que a companhia investia próximo a 800, 900 milhões há alguns anos atrás na distribuição, e agora estamos investindo próximo a 4 vezes, mais de 4 vezes a QRR. Investimentos que a gente acha rentáveis, que eles evidenciam essa alocação de capital correta que a companhia vem fazendo nos últimos anos. Continuando, alguns destaques do resultado. Eu vou passar a palavra para a Carolina, mas antes de passar a palavra, algumas questões que a gente acha que vale comentários adicionais. Primeiro, que a gente ganhou o troféu Transparência como uma das empresas mais transparentes do Brasil pela qualidade das suas demonstrações financeiras. Essa é uma questão importante para nós, está propiciando informações rápidas e com qualidade aos nossos investidores, para que eles possam fazer uma avaliação correta das nossas operações, dos nossos resultados. E aí, dentro desses resultados, da CEMIG Hold, né, no resultado consolidado, uma geração de caixa mais uma vez robusta, vários negócios que geram muito resultado para a companhia, quase 2 bilhões de EBITDA, né, 1,8 bi de EBITDA nesse terceiro trimestre.
Lembrando que o resultado da comercialização ele foi impactado muito em função das restrições de carga entre o Nordeste e o Sudeste, que gerou efeitos entre supermercados, entre o preço de energia que a gente compra no supermercado Nordeste em relação à entrega da energia nossa, que é mais no supermercado Sudeste. Foi o terceiro trimestre mais difícil, outubro também foi o mês mais difícil, mas em função das chuvas a gente vê que o mês de novembro e a expectativa para dezembro também são meses bem mais favoráveis para nosso negócio de comercialização de energia. E a CEMIG-D, continuamos com índices de qualidades muito bons, dentro dos limites regulatórios, e já o reajuste tarifário percebido nesse trimestre, né, de 7,32%, com impacto nesse trimestre, um crescimento de 4,5% no mercado, e a gente está entendendo que o resultado de fechamento de ano da CEMIG Distribuição, a nossa expectativa é de um resultado bastante favorável, que é uma companhia com custos disciplinados e também não se esqueceu do atendimento ao cliente. Muito pelo contrário, com foco no cliente de forma a melhorar a qualidade do atendimento que a gente está oferecendo para a sociedade mineira. E a CEMIG GT, registramos neste terceiro trimestre 1,6 bilhão, que é a alienação da Aliança Energia para a Vale, e também o resultado positivo, como nós já comentamos aqui, da CEMIG Transmissão, da CEMIG GT, no seu negócio de transmissão de energia. Eu passo a palavra agora para a Carolina, onde ela vai detalhar um pouco mais o resultado desse terceiro trimestre. Obrigada, Leonardo. Então, dando sequência, né, que o slide que a gente sempre apresenta, né, o resultado, o EBITDA, tanto o contábil, o FRS, como o recorrente do trimestre. Então, como, né, o Reinaldo destacou, nós tivemos o melhor EBITDA da história, né, impactado aí pela venda da aliança e pela revisão tarifária, mostrando sucesso aí na execução do nosso plano de desinvestimento. Quando eu tiro os eventos não recorrentes, né, que é a venda da aliança e a revisão tarifária, a gente teve uma queda de 10%, mas em parte, né, a maior parte impactada pelo que o Leonardo já comentou em relação à atividade de comercialização, que sofreu um pouco mais nesse trimestre em função da diferença do preço dos supermercados, mas que o quarto trimestre vai ser um resultado mais favorável em função das chuvas e já não tem mais esse efeito dessa diferença de preço. Quando eu entro aqui na análise do PMSO, né, então a gente observa que a gente cresceu 2,9%, destaque aí para os serviços de terceiros, limpeza de faixa e poda de árvores, quando eu comparo um trimestre com o trimestre do ano anterior. A limpeza de faixa, só para dar a dimensão da magnitude, nós limpamos 40 mil quilômetros de linha, né, de limpeza de faixa, isso prevendo aí, né, para mitigar as ininterrupções de energia provocadas por eventos climáticos, né, as chuvas já começaram, a gente acaba, né, sendo às vezes impactado por esses eventos e muito em busca, né, para a gente continuar atendendo e aí a prestação de serviço, né, a melhor qualidade do serviço prestado para o cliente, evitando aí horas de interrupção de energia em função de algum evento. E também, dentro de outras despesas, nós tivemos comparado o trimestre de 24 com 2023, né, em função aí da desativação e alienação de bens. Lembrando que nós estamos com o maior programa de investimento da história da companhia no segmento de distribuição, então é natural que haja uma maior desativação de bens ao longo desse programa, né, desses anos onde nós vamos executar esse programa de investimento. Dentro do fluxo de caixa, né, como o Leonardo já comentou, né, a companhia ela tem uma geração robusta de caixa. Então, se a gente olhar, né, o acumulado nesses 9 meses, só do geração de caixa gerada operacional foram 5 bilhões de reais. Tivemos 2 captações na CEMIG-D, 2 captações de muito sucesso, né, para poder fomentar o programa de investimento. Lembrando que só esse ano a CEMIG-D investirá mais de 4 bilhões, né, na sua concessão e distribuição. Tivemos a saída de caixa em função de proventos pagos, seja JCP ou dividendos. O pagamento, né, desses dividendos são feitos de 2 parcelas, né, uma em junho e a outra no final do ano. A saída de caixa em função da atividade de investimento. Por outro lado, tivemos a entrada de recurso, né, da venda da aliança, fechando um caixa aí com 6 bilhões 752 milhões, que naturalmente vai ser consumido no quarto trimestre pela atividade de investimento, pelo pagamento de dividendos de JCP que nós realizamos em dezembro e também, né, lembrando aí que nós temos a última parcela do Eurobond de 380 milhões de dólares também que será pago agora em dezembro. Aí eu passo a palavra para o Leonardo comentar aí sobre o sucesso na nossa 11ª emissão da CEMIG-D.
Bom, mais uma vez uma missão de sucesso, né, que reflete a confiança dos investidores na companhia. A CEMIG agora é uma empresa AAA, mas nas últimas emissões da companhia a gente já via claramente que a gente já estava sendo considerado uma empresa AAA, né? Emissão com custos bastante baixos em relação, na comparação com os nossos pares, na comparação com o mercado confiando bastante na companhia, né? Até em função da nossa atual estrutura financeira, nossa baixa alavancagem, vários negócios que criam um hedge natural para a companhia. Fiz uma emissão de 2,5 bilhões, ela foi toda colocada no mercado, não teve, os bancos não tiveram que fazer, a demanda foi superior à nossa oferta, né? Fizemos uma emissão em CDI de 1 bilhão, uma emissão de 1,5 bi, aí em PCA, que é vinculada, onde nós temos uma proteção natural, um hedge natural, em função da nossa receita também da distribuição e transmissão também ser vinculado ao IPCA, e também com prazos bastante bons, né, de 7 anos e 12 anos. A gente vai sair, a CEMIG, de um prazo médio de investimento de dívida até o trimestre passado de 2,7 anos, para dobrar praticamente, após dezembro, no final do ano, próximo a 5,4 anos, o prazo médio de nosso perfil de dívida. A gente adequou o nosso perfil de dívida, né, alongamos o prazo de investimento da dívida, e neste momento, que a gente sabe que as taxas estão altas, mas considerando a atual situação de mercado, nós estamos conseguindo financiar os nossos investimentos indo ao mercado com demanda suficiente para que esses investimentos sejam viabilizados através de capital de terceiros. Passando a palavra para a Carol, que vai continuar falando um pouco agora sobre o perfil da dívida e informações adicionais. Continuando então, falando, como o Leonardo já comentou, nós fizemos uma emissão recente, né, na CEMIG-D de 2,5 bilhões de reais, né, e com o alongamento aí do nosso perfil, nós continuamos com a alavancagem bastante baixa, né, principalmente teve entrada de recurso da Aliança, mas como nós sempre falamos com vocês, né, essa alavancagem naturalmente vai sendo consumida, tanto pela saída de caixa com o programa de investimento, que é o melhor da história, quanto também, né, em dezembro, como eu já comentei, nós temos o pagamento do Eurobonds, então, né, nós não vamos ter mais nenhuma dívida com emissão em dólar a partir de 2025, e também o pagamento dos dividendos. Então, essa alavancagem, naturalmente, ela irá subir em função desses eventos que eu comentei. Continuando dentro da CEMIG-D, né? Então, dentro da CEMIG-D, a gente não teve nenhum evento não recorrente nesse trimestre, né? Continuamos aí com resultados importantes ao longo de cada trimestre em geração em EBITDA, né? Tivemos uma queda em relação 24 com 23 em função de um aumento maior, né, das despesas de serviços terceiros, como eu comentei, foram mais de 40 mil quilômetros de linha, né, de rede que teve limpeza ali de faixa embaixo dessas linhas para poder mitigar qualquer evento adverso em função de eventos climáticos, e também ainda temos sendo impactados, né, por perda de mercado de cativo para GD. Então, falando um pouquinho de mercado, então mostrando, né, nós tivemos um crescimento importante, aí de 4,5%, né, impactados aí principalmente para a energia transportada, mostrando, né, como o estado de Minas tem crescido em termos de demanda por energia, novos clientes que têm vindo para o estado, né, e demandado aí pelo nosso serviço prestado da concessão do CEMIG-D, e o cliente cativo andando um pouco ali de lado, né, tivemos um crescimento importante no cliente residencial em função das altas temperaturas, mas a geração distribuída, né, continua ainda impactando, né, o nosso cliente cativo que migra dessa modalidade. Se nós não tivéssemos, né, esse efeito adverso da CEMIG, né, de geração distribuída, nós teríamos crescido aí 6,6%. Dentro das perdas regulatórias, né, a gente sempre comenta com vocês que a gente enquadrou em 2021 e é um compromisso assumido pela companhia de mantermos enquadrados no fechamento anual. Em relação ao segundo trimestre, a gente já houve uma evolução, a gente teve um pequeno desenquadramento ali, né, em função dos 3 dias de faturamento em maio. Lembrando que o aniversário da CEMIG Distribuição é 28 de maio, então teve uma diferença desses 3 dias que impactou, né, nesse indicador importante de perdas regulatórias. Já tivemos uma redução e estamos otimistas
né, com o nosso compromisso de fecharmos o ano enquadrado. Lembrando que perdas, né, a gente precisa continuar sempre investindo, né, nas inspeções de unidades consumidoras, continuar com o nosso programa de substituição de medidores convencionais por inteligentes, aumentar, né, a blindagem da nossa medição em conjuntos habitacionais e regularização de famílias, né, de ligações clandestinas, para poder conseguir mantermos, né, não só prestar um melhor serviço para o nosso consumidor, para o nosso cliente, mas também mantermos enquadrado dentro desse limite regulatório. Dentro da eficiência operacional, né, quando eu comparo o meu OPEX realizado vezes o OPEX regulatório, aquele OPEX que eu tenho cobertura na tarifa, lembrando que no segundo trimestre nós tivemos um efeito positivo, não recorrente, né, que foi a reversão de provisões tributárias de INSS sobre PLR, e mesmo retirando esse evento, né, esse efeito que foi positivo, no acumulado nós estamos enquadrados dentro do OPEX, abaixo aí performando 6,8%. Dentro do EBITDA, né, nós estamos aí 5,6 abaixo do EBITDA regulatório, mas nós estamos otimistas, continuamos trabalhando para que a gente também feche ao longo do ano, né, enquadrado dentro desse limite regulatório, assim como o OPEX. Dentro da CEMIG GT, né, então a alienação, né, a venda da aliança e a revisão tarifária periódica, elas ficam dentro da CEMIG GT. Então, nós tivemos ali um EBITDA, né, IFRS crescente aí de 380%. Quando eu tiro esses eventos, nós tivemos uma queda de 19,1%, como eu comentei, né, impactados pela atividade de comercialização. Lembrando que nós iniciamos uma trajetória de levar todos os contratos, né, de comercialização para a CEMIG Hold, mas esse processo ainda não está 100% concluído. Então, a gente ainda tem parte dessa atividade dentro da CEMIG GT, o que impactou aí o resultado recorrente. Quando eu apresento, então, para trazer melhor clareza, né, por segmento, por negócio da companhia, então nós temos aí dentro da distribuição, o que eu já comentei, né, o que impactou ali, o aumento de gastos com serviços terceiros, que busca trazer uma melhor prestação de serviço de qualidade para o consumidor mineiro. A geração ficou praticamente em linha. Já a comercialização, como nós comentamos, nós já tínhamos antecipado que a margem de 2024 seria menor que a margem de 2023, mas também tivemos aí o efeito da diferença do submercado. A redução no consumo de gás eu vou mostrar mais à frente, mas no segundo trimestre nós também já comentamos, né, a atividade de um industrial teve uma redução de metros cúbicos de gás, além também de 2023 havia uma parcela compensatória que melhorava o meu resultado de 23, então quando eu comparo com 24 apresenta uma queda, e a transmissão crescendo 1,5%, mostrando aí, né, que uma das fortalezas da companhia é estar presente em vários segmentos, em vários negócios, de forma que no conjunto a gente consegue entregar, né, um resultado robusto de forma recorrente. Dentro da Gasmig, então, como eu comentei, né, houve essa redução, né, de metros cúbicos de volume de gás de clientes industriais, aí de 6,6%, impactando aí o EBITDA em 1,7%. Né? Lembrando também que a Gasmig está com um programa de investimento, construindo um gasoduto até a região centro-oeste de Minas Gerais, né? Então também depois de mais de 20 anos sem investir no estado, voltou a investir, então corroborando aí com o maior programa de investimento do grupo até 2028. E aí eu passo a palavra, né, para o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Leonardo, comentar aí sobre os nossos compromissos assumidos. Bom, esse é um slide que a gente sempre gosta de apresentar todo trimestre, porque eu acho que esse é um compromisso da companhia de ser transparente com seus investidores, e também esses compromissos estão alinhados à nossa estratégia. E o que a gente sempre comenta é que se a gente voltar e pegar a apresentação que fez para o mercado alguns anos atrás, lá em 21, por exemplo, né, durante a pandemia de 2020, e olhar o que a gente tinha comentado lá sobre o nosso planejamento estratégico, o que a gente imaginava de futuro, a gente consegue perceber claramente que a companhia tem entregado exatamente o seu planejamento estratégico, né? Aqui a gente coloca alguns desses objetivos que a gente considera que já foram alcançados, né? Fizemos lá management dos bondes, né? O enquadramento da CEMIG dentro do OPEX regulatório, índices de qualidade também dentro do regulatório, né? Desinvestimentos e participações societárias mais complexas, conseguimos fazer esses desinvestimentos também, né? E fortalecemos o programa de investimento da CEMIG Distribuição. Nós estamos falando aqui de um investimento de 23 bilhões de 2023 até 2028.
No que se refere àqueles projetos em andamento, né, aqueles compromissos em andamento, vários deles estão a pleno vapor, né, o foco da liderança em comercialização varejista. Aí nós já somos líderes de mercado a partir do mês de outubro, a gente já é líder no mercado no Brasil, ou seja, já estamos cumprindo esse compromisso dessa liderança que já temos no ambiente livre como um todo, e agora também dentro da comercialização varejista, que mostra a competência da CEMIG, do time de comercialização do negócio de comercialização da CEMIG em gerar valor para o grupo, né? Na transformação digital, continuamos investindo muito em tecnologia para poder preparar a CEMIG para o futuro. E implementação de iniciativas de enquadramento das perdas aos níveis regulatórios, né? E também alguns desinvestimentos ainda em ativos com participação minoritária, mas aqui agora nós estamos falando em ativos onde nós gostaríamos de fazer a realocação de capital. E pensando em futuro, outros projetos, né? Questões que envolvem a renovação de concessões de geração, que estamos atentos ao assunto, e também as questões envolvidas que envolvem tecnologias para a transição energética, que também é um assunto disruptivo que a companhia está bem atenta para se situar de forma relevante também no futuro, onde nós estamos falando para ela estar bem situada nesse momento, no futuro, quando vamos lidar com questões que envolvem a transição energética. Basicamente é isso, eu vou passar a palavra para a Carolina, eu acho que nós vamos ter agora um momento de perguntas e respostas. Meu muito obrigado a todos. Obrigada, Leonardo. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos por gentileza que façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Para padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam as perguntas ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá em tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta. Então, nossa primeira pergunta eu vou passar para o Marcelo Sá, analista sell-side do Banco Itaú. Por favor, Marcelo, faça a sua pergunta. Olá, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. Eu acho que primeiro é que entender um pouco esse PL que foi enviado, né? Autorizando ali a CEMIG se tornar ali uma corporation, mas no nosso entendimento ainda precisaria ter aquela aprovação da PEC que já havia sido enviada, né, há mais de um ano atrás. Então, eu queria entender na visão de vocês por que enviar esse PL agora, antes da aprovação da PEC, ou se vocês entendem que não precisaria mais aprovar a PEC, entender um pouco em relação a isso. E aí, acho que o outro ponto é perguntar se teve alguma evolução no processo de venda de participação da Taesa. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Eu vou pedir para o Dr. Reinaldo responder a sua pergunta. Obrigada. Marcelo, bom dia. Acho que é óbvio que a melhor entidade para você fazer essa pergunta é o governo de Minas, né? O acionista controlador. Na verdade, é uma estratégia do acionista controlador. Nosso entendimento é que, de fato, existe a PEC e o PL, né? E que, se ambos foram aprovados, nós efetivamente podemos avançar no sentido da transformação da CEMIG em uma corporação. Se apenas o projeto de lei for aprovado, o entendimento que nós temos, e é inicial, né, é que há a necessidade do referendo. Então, se o PL for aprovado independente da PEC, haveria, de acordo com a Constituição, a necessidade da realização de um referendo. Tá? Sobre Taesa, acho que de fato não tem novidades, né? Se houver novidades, isso será através de um edital, que a gente divulgaria o edital para alienação da participação da CEMIG na Taesa. Obrigada, Reinaldo. Nossa próxima pergunta será a do Daniel Travisky, analista sell-side do Banco Safra. Por favor, Daniel, abra o seu microfone e faça a sua pergunta. Obrigada. Oi, pessoal. Obrigado pela oportunidade.
Na verdade, eu tenho duas perguntas mais com relação aqui ao resultado, né? Primeiro, eu queria entender um pouquinho melhor aqui a dinâmica de compra e venda de energia nesse trimestre, né? A gente viu um aumento na linha de compras de energia, então só para entender, né, como que foi o trimestre, né, nesses termos. A segunda pergunta aqui é mais com relação à alavancagem, né? Vocês comentaram de que esperam que a alavancagem aumente após o pagamento do Eurobond, dos dividendos, então para entender aonde que vai essa alavancagem depois desses pagamentos e como que fica a cabeça aí para distribuições adicionais de dividendo até o final desse ano. Obrigado. Daniel, para a primeira pergunta relacionada à comercialização de energia, eu vou pedir o apoio do diretor, né, do Dimas Costa, e depois sobre a alavancagem eu passo para o Léo. Obrigada. Ok. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta, Daniel. Deixa eu entender primeiro a sua pergunta. Você perguntou qual que é a nossa orientação para a questão do trimestre aí da compra de energia. Bom, a CEMIG nesse ano, às vezes a CEMIG fica com uma posição aberta, a CEMIG não teve posição em aberta, então não houve necessidade a priori de compra de energia. O que aconteceu é que nós tivemos aí uma diferença de preço. Hoje nós temos aí da energia que a gente compra, nós temos mais ou menos um quarto dessa energia do Nordeste. E essa energia geralmente estressa aí na época de setembro, outubro, porque por restrição de transmissão, a gente tem uma certa uma diferença de preço no mercado. Ela tem sido com esses preços baixos que estão ocorrendo, ela por volta de 2, 3, 6 reais não é representativo. Mas esse ano, com o preço descolou, foi para 300, 400 reais, justamente no mês de setembro e outubro. Então houve essa necessidade, porque vamos falar aí dos 1.100 megawatts que a gente compra no Nordeste, nós conseguimos redear por volta de 300 e os outros 800. É um risco que a gente corre e administra esse risco. Mas o grande, além do impacto aí ou seja, a gente não tinha posição aberta, mas houve esse impacto aí da diferença de preço do mercado, no qual nós tivemos que comprar energia no Sudeste para entregar e liquidar no Nordeste, que é a dinâmica normal de quem tem energia num submercado e vende no outro. E o segundo foi a questão de algumas comercializadoras que não honraram, e nós tínhamos algumas grandes comercializadoras aí, não honraram um compromisso de entrega em setembro e outubro. Então, algumas nós cancelamos o contrato sem haver prejuízo para a CEMIG. Outras duas pequenas aí era só para 25, elas vão ser judicializadas. E uma grande, que era o maior impacto, vamos dizer, nós fizemos uma negociação no qual ela não registrou energia para nós. E esse montante aí em milhões de reais, ele foi convertido numa redução de preço para o contrato, a sequência do contrato para 25. Então, na verdade, houve um diferimento. A hora que você vê lá o resultado, uma boa parte ali do impacto aí, além da diferença do preço do mercado, foi esse diferimento que nós fizemos para essa comercializadora, no sentido de não só para ajudá-la, para também nos ajudar, porque ninguém quer uma judicialização, principalmente quando você tem um montante grande aí. Então, isso foi transferido para 2025, esse recurso. Obrigada, Dimas. E para dar sequência, comentar a pergunta sobre alavancagem, eu passo para o Leonardo. Oi, Daniel, bom dia. Muito obrigado pela pergunta. Bom, eu acho que essa questão que envolve a alavancagem da companhia, dividendos, eu acho que elas refletem muito a situação muito, muito singular da CEMIG no momento, né? Que é uma empresa com alavancagem muito baixa, com um programa de investimento muito grande, que tem o acesso ao mercado de capitais para poder financiar esses investimentos futuros. E o que a gente tem comentado com o mercado é que, em função desse programa de investimento grande, 6 bi este ano, né? Temos investimento grande para fazer no ano que vem também, nos próximos anos, é que a nossa alavancagem vai crescer de forma, considerando um dividendo que está previsto no nosso estatuto, né, que é 50% do resultado de IFRS, né, que nós chegaríamos, né, a 2027 com alavancagem entre 2 e 2,5, né, essa alavancagem, considerando o programa de investimentos que nós temos hoje, e que aí essa alavancagem cai em 2028 com a revisão tarifária que a gente tem da CEMIG Distribuição.
Mas, de qualquer forma, a gente entende que, mesmo sem falar em dividendos extraordinários, acima do payout hoje, que é de 50% do lucro IFRS, a gente acha que é um dividendo realmente muito atrativo. A companhia, o dividendo do ano passado, os anos anteriores, já esteve entre os maiores dividendos do setor elétrico. Esse ano também, em função até dos resultados que já estão registrados até o terceiro trimestre, nós podemos também já ter uma percepção que serão dividendos também muito bons, e aí eu acho que é uma estratégia sustentável, porque ao mesmo tempo que a gente consegue pagar muitos bons dividendos, considerando os lucros da companhia que nós estamos gerando atualmente, e ainda estamos investindo, aumentando a alavancagem de forma gradativa, sem prejuízo da qualidade de crédito da companhia. Então é uma estratégia que nós entendemos que hoje no mercado tem poucas empresas nessa condição, e que eu acho que é uma estratégia sustentável que vai gerar muito valor para o nosso acionista nos próximos anos, sem contar em 2028, quando a gente tem uma geração de caixa a partir daí muito maior, com a revisão tarifária da distribuição e também da transmissão, né, em função de todos os investimentos que estão previstos, que nós estamos executando nestes anos. Obrigada, Leonardo. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas e agora gostaria de passar a palavra para o presidente Reinaldo Passanezi para as considerações finais da companhia. Por favor, Reinaldo. Bom, só agradecer a presença de todos e todas, desejar uma feliz semana e seguimos aqui confiantes nos resultados, na consistência dos resultados da CEMIG, no nosso programa de investimento e na superação das nossas metas. Um bom dia, uma boa semana a todos. Obrigado. Obrigada. Nossa videoconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024 da CEMIG está encerrada. A Superintendência de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.